você está? Eu tenho uma palavra do Senhor para você e eu já começo te dizendo: o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu não sei aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, mas eu convido você a fazer neste dia aquilo que diz lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações, com súplicas e com ações de graças. Que nós venhamos orar ao Senhor, que nós venhamos entregar tudo nas mãos dele e confiar. Ontem nós vimos um versículo aqui da vida de Isaac, no livro de Gênesis, capítulo 25, e eu vou retornar a ele, mas vou continuar lendo essa palavra hoje. No versículo 21 do capítulo 25 diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Aquilo que Deus fazia no passado, Ele continua fazendo. Que nós venhamos pedir, que nós venhamos bater, que nós venhamos crer. O Senhor, Ele continua operando, Ele não mudou. Os meninos se empurravam dentro da barriga dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, peludo. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Só uma observação. Você se lembra? Isaac casou com 40 anos e ele passou um tempão sem ter filhos. Quando ele achava que de repente já era impossível, ele não achava que era impossível, porque ele era o impossível da mãe dele e ele estava vivo. Ele só confiou no Senhor, ele orou e a esposa dele engravidou. E a palavra diz: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Pois é, as pessoas relacionam o nome de Jacó
com a palavra usurpador. Até porque, de certa forma, Jacó, ele envolveu o seu irmão de tal maneira a ganhar o direito dele de primogenitura, porque o primogênito seria o chefe da família quando o pai falecesse. Só que ele fez isso de uma maneira que o outro cedeu. O outro chegou tão faminto, porque até as refeições deles não eram como as nossas refeições de hoje, né? E ele vindo de uma caça, não tinha à disposição um monte de alimento, chegou morrendo de fome, mas aquele prato de lentilhas estava ali, aquele ensopado de lentilhas estava ali pronto, e ele tinha muita fome. E Jacó propõe a ele a troca daquele prato de lentilhas pelo seu direito de primogenitura. E ele fala: de que me vale se eu morrer? Se eu tô com tanta fome que se eu não comer, eu vou morrer, então eu prefiro vender a minha primogenitura. Como nós vemos Esaú falar aqui nessa história, já mostra um certo desprezo, porque chega falando assim: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Geralmente as palavras não são colocadas dessa forma, né? Já mostra que ele, as atitudes dele, isso segundo a pastora Silvia, já não eram assim tão firmes, mas em seguida nós vemos isso pela palavra que ele usa. Ele fala que de qualquer forma ele vai morrer mesmo, ele não valoriza aquilo que ele tem. Ao invés dele esperar mais um pouco, já havia esperado tanto, ele não morreria se ele fosse lá, preparasse sua caça, fizesse ela, ele aguentaria mais um pouco. Jacó, apesar do nome dele, usurpador, de ter esse significado, ou até mesmo quando se fala aqui da questão de segurar o calcanhar de alguém significava agir traiçoeiramente. Então ele já vem com esse peso sobre a sua vida, acho que por isso que dão esse nome de Jacó, de usurpador, para ele. Mas apesar disso, ele não usurpou a herança do irmão dele, ele não usurpou a primogenitura, ele comprou barato, ele comprou por um prato de lentilhas, ele comprou todo o poder daquela família, o patriarcado, a herança toda. Ele seria o chefe daquela família e ele comprou isso por um prato de lentilha. Ele trocou, ele não roubou, mas ele aproveitou a oportunidade. Não justifica o que ele fez, mas a palavra do Senhor, quando vai falar com Isaac sobre aquilo que viria, falou: duas nações estão em seu ventre. Deus, desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E aqui já havia isso sobre Jacó, já havia essa profecia sobre a vida dele. E aqui ele luta por aquela primogenitura. Acho que alguém já podia ter contado a história, ele já havia se preparado. Na primeira oportunidade que ele fez: eu aceito, eu te dou esse prato de lentilhas em troca da sua primogenitura. E fez o irmão jurar. Então, quer dizer, o irmão, ele deu a primogenitura para Jacó, ele entrega, ele abriu mão de grandes bênçãos futuras pelo prazer imediato, pelo prazer momentâneo. E quando nós nos referimos a essa palavra, quando nós vamos trazer essa palavra para as nossas vidas, para nós meditarmos nela e tirarmos alguns pontos que pode fazer diferença nas nossas vidas, que nos chama a atenção é exatamente isso, para nós não trocarmos bênçãos futuras, bênçãos maravilhosas por um prato de lentilha. E prato de lentilha é aquele prazer momentâneo, algo muito bom para você naquele momento, de repente uma noitada diferente, ou experimentar algo que nunca havia experimentado, seja
que espécie de coisa for, algo que te atrai muito, mas que você sabe que tem consequências, que pode haver consequências. Então, a essas coisas nós chamamos de prato de lentilha. Nós falamos, não estou criticando a comida em si, porque lentilha é um prato gostoso, saudável, mas quando nós lembramos dessa história, nós entendemos dessa maneira. Então, e o inimigo, às vezes ele prepara alguns pratos para as nossas vidas em que enche os nossos olhos, sabe? O inimigo, ele conhece perfeitamente as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, sabe aquilo que nós podemos cair. E o Senhor fala, ontem, antes de ontem, nós lemos uma passagem, não, em outro lugar, que falava: espere no Senhor, coragem. E nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos e esperar verdadeiramente no Senhor e confiar que Ele cuida das nossas vidas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se aparecer prato que enche os seus olhos, pense primeiro. Quando a palavra vem para as nossas vidas, o Senhor, Ele quer nos trazer um alerta. Então, eu peço a você, cuidado com aquilo que você está vivendo, presta atenção nas ciladas do inimigo, presta atenção naquilo que aparece na sua vida, aquilo que aparecer, vigie, ore, busque a direção do Senhor, não confie em coisas que aos seus olhos parecem maravilhosas, mas que no futuro pode ser terríveis para as nossas vidas, assim como foi para Esaú, porque ele com a palavra dele, ele jurou e deu a primogenitura ao seu irmão. Eu convido você a orar nesse momento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo. Amém? Se você puder, curta essa palavra, compartilhe com alguém. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Que Deus abençoe grandemente a sua vida por isso. Você vai estar ajudando a alcançar outros. Vamos orar? Pai querido, Deus santo, Deus maravilhoso, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê discernimento, Pai, nos dê discernimento espiritual, Pai, nos dê sabedoria, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, abra os nossos olhos, Senhor, que nós venhamos confiar em Ti, Pai, aquilo que nós necessitamos, Senhor, que nós venhamos buscar em Ti, que é o Deus do impossível. Jesus, Ele nos ensina a nós orarmos e não desanimarmos de orar, não desistirmos de orar, mas persistirmos na oração, confiarmos em Ti e o Senhor nos fará justiça e nos fará justiça depressa. Que nós venhamos confiar em Ti, que nós venhamos crer que o Senhor cuida, o Senhor opera, não é em vão que o Senhor nos diz, para nós, a Tua palavra nos diz para nós entregarmos todas as nossas petições a Ti, com orações, com súplicas, com ações de graças. Pai, eu quero entregar essa vida nas Tuas mãos, Pai. Dê sabedoria para ela, Senhor. Dê discernimento, Pai. Se o inimigo prepara pratos, Pai, que enche os olhos dessa pessoa, Pai, mas que não provém de Ti, Senhor, que é apenas um prazer momentâneo, que é apenas um conserto imediato. Senhor, faça com que essa pessoa tenha sabedoria para resistir, Pai, e que venha se afastar de toda a cilada do maligno e que continue firme na fé contigo, Pai, crendo que no momento certo a bênção virá, o Senhor entrará com providência. Senhor, nós vemos aqui, Pai, que Isaac, ele demorou 20 anos para que se cumprisse a promessa na vida dele, mas ele estava debaixo de uma promessa, ele teria uma grande descendência, que nações viriam dele. Ali são 2 nações dele que Rebeca tem. Senhor, que nós venhamos viver
atentos à tua vontade, que nós venhamos viver com confiança, crendo no teu agir, crendo que o Senhor não mudou e o Senhor cuida de nós. Pai, acrescenta fé nessa vida, Pai. Que essa pessoa, Senhor, venha descansar em Ti e crer na Tua providência, Pai, e ter os olhos abertos, Pai, para todo o laço do maligno. Que ela venha recusar, Senhor, toda troca de prazer futuro, de bênçãos, de um futuro abençoado por algo momentâneo, Pai. Não permita, Senhor, dá discernimento, dá sabedoria, ensine os caminhos, Deus.